Queridos, a semana passada comecei a falar um pouco sobre a verdadeira adoração. Nós começamos uma série sobre este tema, a verdadeira adoração. E nós vimos que se existe a verdadeira adoração, é porque existe a falsa adoração e nós somos tentados muitas vezes e às vezes caímos numa falsa adoração. Achamos que estamos adorando ao Senhor, mas no fundo, às vezes a gente não está. E a gente viu a semana passada um pouco sobre isso, e nós definimos que a falsa adoração é quando há um excesso, há um amor excessivo, um apego exagerado por qualquer outra coisa que não seja Deus. E quando isso acontece na Bíblia, a Bíblia nos dá o nome de idolatria. Tudo que colocamos no nosso coração, que toma o lugar de Deus, a Bíblia define como idolatria. Idolatria não é somente quando você tem ali um objeto, uma estátua, onde você presta a sua adoração. Mas tudo que toma o lugar de Deus, tudo que toma a essência de Deus, o centro, de Deus no nosso coração. Se Deus ele não é o centro, se Deus ele não é o primeiro, se Deus ele não é a razão principal do nosso coração, qualquer coisa que ocupe este espaço se torna idolatria. Se torna um ídolo que nos afasta, que nos impede de adorar verdadeiramente ao Senhor. Então nós vimos que um ídolo pode ser a família, os filhos, a carreira profissional, carro, casa, bens materiais, enfim, qualquer coisa que possa roubar a centralidade de Deus no nosso coração. E algumas pessoas até falaram, a semana passada eu vi algumas pessoas chegaram até nós e falaram: nossa, o pastor está pegando pesado, meu Deus, o pastor está descendo a lenha. Queridos, com muito amor eu quero falar que muitas vezes a função do pastor é essa, é ouvir aquilo que Deus tem, e é ajustar o nosso caminho, ajustar o nosso trilho. O meu objetivo não é constranger ninguém, o meu objetivo não é trazer um sentimento de culpa ou de acusação, muito pelo contrário. O meu objetivo em trazer essas palavras que muitas vezes são um pouco mais duras às vezes para nós, de confronto para nós, o meu objetivo é com que isso desperte o nosso coração, para que nós possamos entrar no trilho daquilo que Deus quer, para que nós possamos entender aquilo que Deus, aonde o Senhor quer nos levar. E eu acredito, como eu disse aqui agora há pouco, sobre essa estratégia de evangelismo, nós vamos começar a fazer algo que vai acontecer este ano. Eu acredito, queridos, que Deus quer ajustar o nosso coração, Deus quer alinhar o nosso coração, porque eu tenho a certeza que Tatuí não será mais a mesma. Eu tenho a certeza que a nossa cidade não será mais a mesma. Mas para ela não ser a mesma, eu e você precisamos preparar este ambiente. Eu e você precisamos ser adoradores verdadeiros. Adoradores que adorem ao Senhor verdadeiramente. Que entende o que é a verdadeira adoração. Que entende qual é o motivo principal da nossa adoração. Não que você não vai cuidar da sua família, não que você não vai cuidar dos seus negócios, da sua vida profissional, mas nós precisamos entender que isso é segundo plano, perto daquilo que nós temos que adorar verdadeiramente ao Senhor. Eu acredito sim que Deus quer levantar aqui, quem sabe, futuros empresários, futuros médicos, futuros advogados, administradores. Eu acredito sim que Deus tem um propósito para a sua vida. Eu acredito que Deus tem um propósito para você. Mas eu acredito também que o seu propósito não pode ocupar o lugar de Deus. O seu propósito é o motivo e é a ferramenta que Deus colocou em você, para que através disso você adore a Ele. Para que através do seu propósito, através daquilo que Deus tem levantado você, seja para adorar ao Senhor e não para adorar a você mesmo. Porque nós vimos no final da semana passada que eu terminei falando sobre algo muito sério. Que se nós sabemos que Deus é o Criador, se nós sabemos que Ele é o único que deve ser adorado, por que colocamos outras coisas no lugar de Deus no nosso coração? Se nós sabemos que Deus é o único que deve ser adorado, a sua palavra diz
Adore ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Se nós muitas vezes estamos cansados de ouvir isso, por que o nosso coração cria ídolos que roubam o espaço de Deus no nosso coração? Porque o único motivo da idolatria é satisfazer a minha própria vontade. Ou seja, nós não temos um ídolo em si, né? Um ídolo não é aquilo que você segue, mas o ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. E dentro desse entendimento, então, nós não temos ídolos, a não ser o único ídolo, que é nós mesmos. Que nós estamos idolatrando a nós mesmos, porque nós queremos coisas que vão satisfazer a minha própria vontade. E muitas vezes nós queremos isso, que as coisas nos satisfaçam. E aí, às vezes, a gente inverte o lugar de Deus. Então, se eu estiver satisfeito, Deus é adorado. Mas se eu não estiver satisfeito, se aquilo não me trazer satisfação, então eu não adoro a Deus. Então, terminei falando sobre isso, e o desafio da semana foi você ter um tempo a sós com Deus. A você ter um tempo para ouvir o Senhor, colocar o seu coração diante do Senhor, deixar o Espírito Santo fazer uma cirurgia no teu coração, se fosse necessário. Mas de você abrir o seu coração ao Senhor e falar: Deus, o que tem roubado a tua presença? O que tem roubado o Senhor da minha vida? O que tem roubado a verdadeira adoração do meu coração? Se você não fez isso, eu queria te desafiar esta semana novamente, a ter um tempo a sós com Deus, de você ser sincero com Deus e falar: Deus, o que eu preciso mudar? O que está sendo um ídolo no meu coração? E sabe, queridos, nós precisamos ser sinceros, porque se você quer uma mudança naquilo que você está vivendo, tudo precisa começar no seu coração. Você quer uma mudança no ambiente? A mudança precisa começar no teu coração. Você quer mudar o ambiente, uma mudança no ambiente da sua casa, da sua família, no seu trabalho? A mudança precisa começar dentro de nós. E às vezes nós nos desanimamos, nós nos cansamos. Por quê? Porque nós queremos que uma mudança aconteça no intelecto, sem primeiramente acontecer no coração. Nós queremos que as coisas correspondam com aquilo que está sendo falado, mas muitas vezes lá dentro não tem a mudança, lá dentro não foi gerada a mudança. E queridos, eu tenho falado muito sobre isso, e vamos falar hoje mais um pouco sobre isso. Se não começar dentro do nosso coração, as mudanças não acontecem. Se não começar lá dentro, as mudanças não acontecem. Então, tudo precisa começar no nosso coração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como resolver esta questão da idolatria, dos ídolos no nosso coração. Como resolver, porque talvez você que ouviu Deus, talvez você identificou algumas coisas que têm tomado o lugar do Senhor na sua vida. Talvez você identificou alguns ídolos. Talvez você identificou, sei lá, talvez sua família, sua casa, o seu emprego, a sua profissão, enfim. Talvez você identificou algo que tem se tornado um ídolo na sua vida. Mas, pastor, e agora? Como resolver isso? E é sobre isso que eu quero conversar nessa noite. Como resolver o problema da idolatria no nosso coração? Como resolver os ídolos do nosso coração? Queridos, é claro que ao pensar nisso, a maneira mais fácil, talvez, seria você identificar qual é esse ídolo e você quebrá-lo. Mas, infelizmente, não é possível você quebrar. Nem sempre dá para você quebrar. Porque, por exemplo, se o seu ídolo é um carro, você vai quebrar o carro? Você não vai quebrar o carro, você precisa dele. Só que o problema é o carro? Não é. O problema é o seu coração. Então não tem como pegar, identificar o ídolo e quebrar o ídolo. Porque o ídolo ele não é uma coisa palpável.
O ídolo é algo que está dentro do nosso coração. É o nosso coração que define o que é ídolo. Se eu pegar este microfone, ou pegar este celular, esse aqui é o meu ídolo, eu posso até quebrar este celular, porque é o meu ídolo. Mas se eu não resolver o meu coração, eu vou comprar um outro celular, e aquele outro celular vai se tornar o meu ídolo. Então não é possível identificar e quebrar aquele ídolo, para que a gente não faça uma idolatria daquilo. Então, pastor, como fazer? O que nós precisamos entender é que um ídolo, ele não é quebrado no nosso coração, mas um ídolo precisa ser substituído. Nós precisamos substituir o ídolo pela única e verdadeira coisa que precisa ou que pode ser adorado. Nós temos que trocar aquilo que nós identificamos como ídolo, que nos leva a uma idolatria, nós precisamos substituir dentro do nosso coração este ídolo por aquilo que deve ser verdadeiramente adorado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 35 ao versículo 39. Se você está aí com o seu smartphone, abre lá a sua Bíblia, o seu aplicativo da Bíblia, abre lá, vamos ler juntos. João capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 39. O versículo 35 começa dizendo: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, João Batista, que é João Batista, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Estava se referindo a Jesus, né? Viu Jesus passando e João Batista disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois dos seus discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, preste atenção o que Jesus pergunta: o que vocês querem? Jesus vira para aqueles dois discípulos de João Batista, que começou a seguir ele, e Jesus vira e fala: o que vocês querem, meus filhos? O que vocês querem? O que vocês estão me seguindo? Então aqueles discípulos, eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu Jesus: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Gente, vamos imaginar a cena aqui. Você vê Jesus passando aqui na frente, e alguém fala: ei, olha lá, Jesus é o Cordeiro de Deus. Você que se sente atraído por Jesus, você começa a seguir. Jesus vira para você e ele fala: ei, o que você quer? O que você responderia para Jesus se ele fizesse essa pergunta hoje para você? O que você quer? O que você responderia? O que você iria falar para Deus hoje? Você ia falar: Jesus, eu quero um aumento de salário. Jesus, porque lembra, foi a mesma pergunta que Jesus fez para o cego e fez para o leproso. Ei, o que você quer? O que o cego disse? Eu quero ver. O que o leproso falou? Eu quero ser curado. Então, o que você diria para Jesus hoje, se Jesus perguntasse para você: o que vocês querem? O que você quer? Talvez você pediria qualquer coisa, menos perguntar aonde Jesus está hospedado, não é verdade? Passou pela sua cabeça perguntar onde Jesus está dormindo? Passou pela sua cabeça perguntar onde Jesus mora? Não, né? Quem aqui pensou nisso? Onde Jesus está morando, dormindo? Alguém pensou nisso? Não. Mas aí é a questão, queridos. A solução para a idolatria nós encontramos neste texto. Porque, como eu disse, Jesus perguntou: o que vocês querem? Jesus perguntou para aqueles discípulos: o que vocês querem?
aqueles 2 discípulos, preste atenção no que eu vou falar. Aqueles 2 discípulos deixaram de pedir algo que eles queriam, porque eles queriam algo a mais. Eles queriam saber aonde Jesus estava, porque eles queriam estar aonde Jesus estava. Sabe qual é o problema da idolatria? É que nós queremos coisas de Jesus que nós precisamos. E muitas vezes nós não queremos estar aonde Jesus está. E aqui aqueles 2 discípulos, eles desejaram se hospedar aonde Jesus estava. Sabe por quê, queridos? Porque provavelmente, se eles pedissem uma cura naquele momento, eles seriam curados naquele instante. Mas ao decidir estar onde Jesus estava, o que acontece? A cura ia ser para sempre. A provisão ia ser para sempre. O problema da idolatria é que a idolatria nos leva a querer algo daquilo que nós queremos no momento, no hoje. Porque provavelmente quando eu te fiz a pergunta, se Jesus perguntasse para você o que você quer, você estaria respondendo para Jesus algo que vai te satisfazer ou vai resolver as suas coisas momentaneamente. Se é uma saúde, você iria pedir cura. Se é finanças, você ia pedir provisão. Mas esses discípulos, eles queriam saber aonde Jesus estava. Por quê? Eles queriam se hospedar com Jesus. Eles queriam caminhar com Jesus. Eles queriam estar com Jesus em todo momento. Eles desejavam, eles falavam: mestre, nós só queremos saber aonde você está hospedado, porque nós queremos ir para lá. Nós queremos te seguir de perto. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Então, queridos, a solução para a idolatria do nosso coração é ser um discípulo de Cristo. Preste atenção, eu não estou dizendo que é errado você pedir algo para Deus. Não. Mas o problema é que muitas vezes a gente só fica focado em pedir algo para Deus. E a pastora Letícia orou aqui. Muitas vezes a gente vem para este lugar para a gente receber algo de Deus. Mas na maioria das vezes a gente vem para esse lugar. A gente não vem para este lugar para trazer algo para Deus. E queridos, se nós queremos algo de Deus, relacionamento é uma via de mão dupla. Você quer algo de Deus? Traga algo para Deus. E o que Deus quer não é Ele não quer saber quantas vezes você orou durante a semana. Ele não quer saber quantas vezes você leu a Bíblia. Ele não quer saber quantas vezes você fez isso ou aquilo. Ele quer apenas o teu coração. Ele quer o teu coração verdadeiro. O teu coração disposto a estar neste lugar para se render em adoração a Ele. E aquilo que você precisa vai vir como consequência daquilo que você está adorando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, queridos, então, o inverso da idolatria é ser um discípulo. Porque o discípulo, ele não faz o que ele quer. O discípulo, ele obedece, ele aprende com o seu mestre. E aqui, aqueles discípulos, eles não eram discípulos de Jesus. Eles eram discípulos de João Batista. Mas quando eles se encontram com Jesus, o que eles falam? Rabi. O que eles estão dizendo? Mestre. Aonde você está, mestre? Porque nós queremos te seguir. Aonde você está dormindo? Porque nós queremos ir lá. Aonde você está descansando? Aonde você está repousando, Jesus? Mestre, aonde você está? Porque nós queremos estar lá. Sabe, queridos, e Jesus, ele estava sendo intencional naquele momento. Porque Jesus não conhece todas as coisas. Jesus não sabe todas as coisas. Jesus sabia a verdadeira intenção do coração daqueles dois. Mas mesmo assim, Jesus intencionalmente, ele pergunta: qual é o desejo do coração de vocês?
Qual é o desejo do coração? O que vocês estão buscando? Sabe, queridos, e mais uma vez vou repetir, talvez você esteja cansado de ouvir, mas eu preciso continuar falando, porque é isso que Deus está colocando no meu coração. Tudo começa no nosso coração. Tudo começa no nosso coração, inclusive a nossa adoração. Adorar a Deus não é você vir aqui no domingo e pedir para levantar a mão e você, ai, está frio, não vou levantar. Não! Adoração é quando o seu coração se prostra diante do Mestre, se prostra diante do Rei. O seu coração reconhece que quem manda é o Rei e não você. Começa no coração. Assim como o ídolo também começa no nosso coração, a adoração verdadeira começa no nosso coração. A mudança, e Jesus, intencionalmente, ele pergunta para aqueles discípulos, ei, qual é o desejo do coração de vocês? Porque o desejo do coração da pessoa revela quem está mandando no coração. O desejo de alguém revela quem é que está no coração. Se o desejo do seu coração não tem sido buscar mais a Deus, se o desejo do teu coração não tem sido adorar a Deus, é porque talvez Deus não esteja entronizado no teu coração. Entendam bem, queridos, eu preciso falar o cenário mais difícil para poder mexer conosco. Eu não estou dizendo que todas as coisas, eu sei que eu estou relativizando um pouco aqui, mas eu preciso levar para este entendimento, que se o desejo do nosso coração, preste atenção, desejo do coração é diferente de vontade humana, é diferente de você estar afim ou não. Porque na verdade assim, o desejo do nosso coração, ele está ligado, deixa eu voltar aqui, voltamos. O desejo do nosso coração, ele está ligado muitas vezes, ele tem que estar ligado, ele tem que estar ligado com aquilo que nós fazemos, de acordo com as nossas escolhas, mas não levados pela nossa emoção. O problema é que fazemos escolhas, muitas vezes, levado pela nossa emoção. Muitas vezes as coisas não acontecem, porque não há uma constância do nosso coração na presença de Deus, porque somos levados pelas nossas emoções, tomamos as nossas decisões levados pelas emoções, e as nossas emoções, eu já ministrei há algum tempo atrás sobre isso, as nossas emoções, ela é uma montanha-russa, ora você está bem, ora você está mal, e se você toma uma decisão em Deus, algo que você deveria fazer, quando você está mal, você pode pôr toda a sua vida a perder. Ou, se você deixa de fazer, de adorar a Deus, de todo o teu coração, quando você está mal, porque você fala, hoje está frio, hoje eu não estou bem, hoje eu estou cansado, não vou adorar a Deus. Você pode estar entrando num caminho muito perigoso, de deixar com que um ídolo entre no teu coração. Então, queridos, a idolatria, ela só é quebrada quando nós desejamos ser um discípulo de Cristo. Por quê? Porque um discípulo de Cristo, ou um discípulo é aquele que se torna semelhante ao seu mestre. E entendam bem, você não tem que ser um discípulo do seu líder de célula, você não tem que ser um discípulo do seu pastor. Você precisa ser um discípulo de Cristo. Você não tem que imitar o que o pastor faz, você não tem que fazer o que o seu líder faz. Você precisa fazer o que Cristo faz. É claro que se o pastor estiver fazendo o que Cristo faz, com certeza as suas ações vão ser parecidas com a do pastor, porque você está fazendo o que Cristo faz.
E nós precisamos ter isso muito bem claro. Nós precisamos ter isso muito bem definido. Porque Deus quer que nós sejamos discípulos de Cristo. Se tem alguém que nós precisamos seguir, é o Mestre, é Jesus. E essa é a única maneira. Lembra, semana passada eu disse que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. E a pergunta foi, com o que temos nos tornado semelhantes? Com o que você tem se tornado semelhante? Você tem, pelo menos, se tornado semelhante a Cristo? Você tem se tornado semelhante, as suas atitudes têm se tornado semelhantes a Cristo? O seu devocional produz uma mudança no seu coração para se tornar semelhante a Cristo? A sua busca por Deus, vir buscar ao Senhor na igreja, tem produzido algo que o torne semelhante a Cristo? Porque se isso não tem acontecido, você não tem buscado a Cristo. Se você não tem tido mudança na sua vida, mudança nas suas atitudes, se você não tem tido mudança no seu caráter, se você ainda está passando hoje falando, nossa, eu estou há tanto tempo, eu preciso mudar, mas eu não mudo, é porque você não está deixando Cristo, você não está sendo semelhante a Cristo, você não está adorando a Cristo de verdade. Porque lembra o que Paulo fala, lá em 1 Coríntios, não lembro o capítulo, mas Paulo fala que de glória em glória nós vamos sendo transformados, segundo a sua imagem. A glória aqui que Paulo está falando, glória é o caráter de Deus. Então, conforme nos expomos ao caráter de Deus, de exposição em exposição ao caráter de Deus, o caráter de Deus nos transforma e nos torna semelhantes a Ele. Então a pergunta é, no que nós temos sido semelhantes? Será que temos sido semelhantes a Cristo? Tem uma frase do livro A Formação de um Discípulo que diz assim, o caráter cristão é construído por meio da minha disposição, um exercício da minha vontade em sujeitar cada aspecto da minha vida à imagem de Cristo. Ou seja, queridos, em outras palavras, substituir os ídolos do nosso coração não depende de um passo de mágica, não depende de um estralar de dedos, mas depende se nós estamos dispostos a mudar. Se nós estamos dispostos a mudar. Porque muitas vezes é fácil reconhecer que precisa mudança. Mas a gente fica reconhecendo ano após ano. E não muda. Por quê? Porque não há uma disposição no nosso coração para que haja mudança. Às vezes você quer ser usado por Deus. E Deus está falando, olha, eu vou te usar, mas você precisa mudar isso daqui. Aí você fala, Deus está falando comigo que eu preciso mudar. Já faz 5 anos que Deus está falando com você que você precisa mudar. E você não tem mudado. Por quê? Porque não há um desejo no seu coração de haver a mudança. Você reconhece, mas não tem o desejo por mudança. E aqui, o que esta frase está dizendo, que o caráter do cristão, ele é construído por meio da nossa disposição por querer mudar. Então, a evidência de um genuíno discípulo de Cristo é a presença do caráter semelhante ao de Cristo. Se o caráter de Cristo estiver faltando na sua vida, é porque algo está acontecendo. Se o caráter de Cristo estiver faltando em você, é porque você não morreu para si mesmo. Sabe, queridos, o que eu sinto que Deus quer nos chacoalhar nesses dias é que Ele quer que nós sejamos cristãos de verdade. Ele não quer que nós sejamos apenas evangélicos para dizer que temos uma religião. Mas Ele quer que nós sejamos verdadeiros seguidores de Cristo.
que gerem a mudança, que gerem a transformação. Porque, queridos, por que nós estamos vivendo em um país tão cheio de corrupção, idolatria, tão cheio de preconceito, de tantas coisas acontecendo? Se nós temos hoje quase 1/3 da nação brasileira de cristãos evangélicos, e se nós formos somar de cristãos no total, nós temos mais de 70%, uma grande maioria de cristãos que acreditam em Cristo. Por que não tem uma transformação? Por que não acontece uma mudança? Porque a mudança não tem começado no coração. Porque não tem tido pessoas dispostas a terem o caráter semelhante ao de Cristo. Há poucas pessoas. Muitos apenas querem ter um título. Qual a religião que se segue? E sabe qual é o problema disso? Se nós não entendemos isso. O problema de se dizer que tem uma religião é que hoje tem feito com que a nova geração, isso já tem pesquisas que trazem isso, que hoje já é uma maioria nos jovens e nos adolescentes, dizer que não tem nenhuma religião por causa do estrago que os escândalos dentro de igreja têm acontecido. Já em torno de 18% dos jovens que não estão dizendo que acreditam em Deus, mas não têm uma religião porque associam a religião com a igreja. E eles não têm um compromisso com a igreja, não têm um compromisso com Cristo, porque não têm se vivido verdadeiramente o Evangelho. Não tem havido disposição no coração das pessoas em terem uma mudança de caráter gerada por Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, queridos, o que Deus quer nos despertar é para que eu e você, nós precisamos corrigir a verdadeira informação, porque o Evangelho sim traz transformação, o Evangelho traz vida, o Evangelho traz restauração nas famílias, o Evangelho traz cura, o Evangelho pode trazer uma restauração e uma mudança na nossa sociedade, mas Deus está levantando pessoas que assumam este lugar para combater esta mentira que Satanás tem colocado diante da sociedade, para combater esta mentira dizendo a verdade, e a melhor maneira de dizer a verdade é viver o Evangelho, é escolher ter o nosso coração transformado pelo Senhor, ser um discípulo de Cristo, não apenas ter uma religião de ser um evangélico, mas ser um seguidor de Cristo, ser alguém que vive as verdades, alguém que permita o Senhor transformar o coração. Deus está levantando homens e mulheres que tenham coragem de se expor diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Eu não quero ser mais qualquer um, eu não quero ser apenas mais um que deixou as coisas acontecerem. Eu não quero ser apenas alguém que acredita em Deus, mas não tem transformação. Mas eu quero ser aquele que seja usado e levantado para transformar uma sociedade, para transformar uma nação, porque em primeiro lugar eu quero te honrar, eu quero te adorar e eu quero te obedecer. Porque essa é a disposição de um discípulo, de seguir o seu mestre, de ser semelhante a Cristo. Só que aí tem um outro problema. Às vezes, nós entramos numa outra distração que nos impede de ser um seguidor de Cristo. E aqui talvez vai te chamar a atenção, mas eu quero que você entenda bem, eu vou explicar certinho. Mas sabe o que pode nos distrair de ser um seguidor de Cristo? É idolatrar a Jesus. É ser um idólatra de Jesus. É ter Jesus como ídolo. Como assim, pastor?
como assim se Jesus ele tem que ser o centro? Como assim idolatrar a Jesus? A distração é idolatrar a Jesus. O que é idolatrar a Jesus? É quando Jesus não é a fonte, mas ele é apenas o meio para satisfazer os desejos do nosso coração. Quando Jesus, ele é apenas o meio para fazer a sua vontade e não a vontade dele. Trazendo para os dias atuais, você vai entender melhor. Você faz de Jesus o seu Uber particular. Você faz de Jesus o seu Uber particular para ele te levar aonde o seu coração deseja. Por exemplo, Jesus, se o Senhor me der um aumento, então eu vou ser dizimista. Jesus, se o Senhor curar a minha filha, então eu vou mais na igreja, eu vou na reunião de oração. Jesus, se o Senhor fizer essa restauração na minha família, então eu vou dedicar mais o meu tempo a Ti. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você quer usar Jesus e o seu poder, mas para te levar aonde você quer, aonde está a bênção. Você faz de Jesus um Uber de bênção. Fala, Jesus, me leva lá na promoção financeira, porque a hora que eu chegar lá eu vou te adorar. E aí Jesus não leva, você fala, pô Jesus, você não está olhando para mim. Estou aqui orando, há quanto tempo o Senhor não está me levando para lá? Entendam bem, queridos, entendam bem, eu vou repetir de novo. Eu não estou sendo contra e não estou dizendo que a bênção de Deus não é importante e que Deus não abençoa. Não é isso. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando a bênção é maior do que o doador da bênção. E quando isso toma conta do nosso coração, quando a bênção é maior do que o doador da bênção, nós estamos errados. Nós estamos sendo idólatras. E às vezes a gente quer fazer Jesus de um Uber. Fazemos de Jesus um meio para que os desejos do nosso coração sejam alimentados. A gente coloca critério para Jesus. A gente coloca, Jesus, se acontecer isso aqui, então, se mudar isso aqui, então eu vou fazer. Se acontecer um milagre, Jesus, eu vou começar a fazer o devocional todo dia. E aí você cai na religiosidade. Porque a questão não é fazer o devocional todo dia. A questão é o seu coração deseja se encontrar com o Senhor todos os dias. Por que temos dificuldade de fazer um devocional todos os dias? Por que temos dificuldades de orar ao Senhor todos os dias? Por que temos dificuldades de ir para a presença do Senhor todos os dias? Porque o nosso coração não está preocupado em estar diante do Rei. E se você não disciplinar o seu coração, se você não disciplinar as suas atitudes, Ele vai te levar para longe de Deus. Sabe, queridos, Jesus não é um meio. Um discípulo de Cristo, ele abre mão da sua agenda para seguir a agenda de Jesus. Olha o que diz lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos. Tinha lá a multidão e os discípulos, Jesus chamou a galera. E ele disse, se alguém quiser me acompanhar, o que Jesus fala? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente querendo seguir a Jesus sem negar a si mesmo, e isso não é possível. Tem gente que quer que a Bíblia se adeque às suas vontades, e não você se adequar ao que a Bíblia fala. Tem muitas pessoas, ou muitas vezes nós, queremos ser mais do que Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. Não é um sentimento, é uma ordem. Mas aí a gente quer ser mais do que Deus. A gente fala, não, eu não vou perdoar, porque aquilo que a pessoa fez não tem perdão.
aquela traição, aquele negócio, não tem perdão, não vou perdoar. E aí você quer ser maior que Deus. Aí você anula o sacrifício de Cristo na cruz, que por mais que você ache que aquilo não tem perdão, você era alguém assim que traiu Jesus, que feriu o coração de Jesus, e mesmo assim ele morreu naquela cruz para te perdoar. Você você acha que você é mais do que o sacrifício de Cristo? Você acha que você é mais do que Deus? Por não liberar perdão? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? É com muito amor, mas é o que Cristo quer nos mexer nessa noite. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos, seguidores de Cristo, nós temos que negar a nossa própria vontade. E não é mais a nossa agenda, mas é a agenda dele no nosso dia. É a agenda dele no nosso coração. Não anule o sacrifício de Cristo. Mas pastor, você não sabe aquilo que a pessoa fez. Pode ser a coisa mais terrível do mundo. E eu acredito que as coisas se devam ter consequências. Mas também eu acredito que o perdão precisa ser liberado. Porque o maior sacrifício de todos foi feito para liberar perdão a você. Que é o que nós vamos celebrar nessa noite. Perdão não é liberar de uma consequência, mas perdão é liberar do coração. Sabe, queridos, Cristo quer que nós sejamos seus seguidores. Mas só podemos ser seus seguidores se negarmos a nós mesmos. Se negarmos a nossa própria vontade para seguir a vontade dele. A única maneira de quebrar um ídolo no nosso coração é achando o mestre, é fixando os nossos olhos no mestre, é fixando os nossos olhos em Jesus. Os discípulos de Jesus não olham para Jesus como um Uber, para levar aonde ele quer, para satisfazer os seus desejos. Mas os discípulos de Cristo olham para Jesus e o vê como um noivo, que desejam morar na casa dele, que desejam morar na presença dele, que desejam desejam estar aonde ele está. Queridos, olha o que o rei Davi reconheceu isso. E olha o que Davi fala no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e é isso que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo, no seu templo. Davi teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o Senhor, que o fez desejar. Davi ansiava por isso. Davi desejava a presença de Deus, porque Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Entre tantas coisas positivas, porque ele também foi humano, ele também teve erros, mas entre tantas coisas positivas que nós vemos na vida de Davi, uma das qualidades que tinha em Davi, é que ele queria fazer da presença do Senhor o seu lugar de habitação. Querido, ser um discípulo de Cristo é dormir onde Jesus dorme, é se hospedar onde Jesus se hospeda. E o que Jesus fala? Que o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Há um preço a ser pago. O preço a ser pago de um discípulo de Cristo é negar a sua própria vontade, é negar a sua própria agenda para viver a agenda dele. A única maneira de quebrar a idolatria no nosso coração é aceitar a posição de discípulo, aceitando que é a vontade do Senhor e não a minha que tem que ser feita. Eu quero concluir para nós podermos participar da ceia do Senhor. Aqueles discípulos de João Batista desejaram saber aonde Jesus estava.
Porque eles não queriam uma bênção, eles queriam o doador da bênção. Eles não queriam apenas um milagre que pudesse acontecer ali, mas eles queriam caminhar na fonte, com a fonte do milagre, onde era produzido milagre todos os dias, e não apenas uma vez ou outra. Eles queriam estar ao lado de Jesus, só que eles tiveram que fazer uma escolha. Eles tiveram que abrir mão da agenda deles. Talvez naquele dia, eles tinham uma festa para ir. Mas eles abriram mão daquela festa para poder ir ver onde Jesus estava. Talvez naquele dia eles tinham uma visita para fazer. Mas eles abriram mão daquela visita para poder ir dormir onde Jesus estava dormindo. Talvez aquele dia poderia estar frio. E eles abriram mão de estar nas suas casas com seus cobertores para poder ir aonde Jesus estava. Eles abriram mão da sua própria agenda para seguir a agenda de Cristo. O rei Davi, ele almejou tanto a presença de Deus, como nós lemos no Salmo: uma coisa peço ao Senhor, e a procuro, que eu possa habitar na casa do Senhor, que eu possa habitar na presença do Senhor. Que qual era o anseio do coração do Davi? Qual foi a meta de vida do rei Davi? Construir um templo para abrigar a glória de Deus. Ele passa todo o seu reinado buscando recursos, buscando ferramentas, buscando o Senhor para poder construir um lugar da presença de Deus. E Deus fala para ele: Davi, não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho. Mas corre atrás. Corre atrás. Porque é isso que eu anseio. Estar com vocês. Sabe, queridos, nós sabemos que hoje construir um lugar da presença de Deus não tem a ver com um aspecto físico. Não tem a ver com um lugar. É importante nos reunirmos, faz parte, a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos adverte quando não fazemos isso. Porque quando estamos uns com os outros, nós somos fortalecidos e aquecidos para continuar na mesma pegada. Mas estar neste lugar não nos garante a presença de Deus, porque não é o lugar não é o lugar que abriga a presença de Deus. A presença de Deus, ela consiste quando nós preparamos o nosso coração para receber. Quando nós preparamos o nosso coração, quando o nosso coração está disposto. Mas pastor, hoje eu não estou bem, você não sabe como foi a minha semana, você não sabe como foi o meu dia, foi uma semana difícil, eu tenho conta para pagar. Ei! São coisas que todos nós passamos, todos nós temos dificuldade. Mas essas coisas não podem tomar o lugar de Deus no nosso coração, porque o único que pode nos ajudar nessas coisas é o próprio Senhor. Você quer que as suas coisas, caminhem numa certa ordem? Talvez uma cura, talvez uma provisão, talvez algo que precisa acontecer. Não busque apenas um milagre, mas tenha o seu coração voltado para o Deus de milagres. O Deus que pode fazer algo. Não deixe com que a bênção seja maior do que o doador da bênção. Sabe, queridos, precisamos entender isso. Porque o Senhor deseja que nós sejamos seus discípulos, seus seguidores. Discípulos que anseiem se parecer com o Mestre. Que tenham a disposição no coração de se parecer com o Mestre.
A sua perspectiva só irá mudar quando o seu coração mudar. Quando você estiver disposto a ter Jesus como um noivo para morar com Ele, e não apenas como um Uber para te levar aonde você quer. Nós precisamos reconhecer a nossa posição de discípulos. E eu quero terminar usando o rei Davi. O rei Davi, o rei de uma nação, o homem que foi considerado, um homem segundo o coração de Deus. Um rei que tinha nobreza, que tinha poder, que tinha recursos, tinha autoridade. Ele poderia se usar qualquer figura de um animal ou qualquer coisa para se comparar, para se definir. Ele poderia se definir dizendo: eu sou uma pedra de ouro, eu sou uma pedra preciosa. Mas o rei Davi, ele se compara como uma ovelha. No Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor. E aqui Davi está sendo bem claro, se comparando no contexto de uma ovelha. Sabe por que Davi se compara como uma ovelha? Porque a única coisa que a ovelha sabe fazer, que ela tem condição de fazer bem feita, é seguir o pastor. Porque quando ela não tem um pastor, ela só faz burrada, ela foge, ela faz um monte de coisa. Mas quando ela tem um pastor que dá a direção, ela se enquadra naquilo que o pastor está dizendo, e ela vai em direção àquele pastor. O rei Davi reconhece que ele precisava do bom pastor para seguir as suas ordens. Porque apesar dele ter autoridade, apesar dele ser o rei, ele sabia que a única autoridade que tinha sobre ele era Deus. E que ele precisava ter um coração temente e ser um seguidor de Deus. E isso transforma toda a história. Porque nós vamos ver depois a sua linhagem. Vários reis se voltavam e se colocavam para fazer como o rei Davi fazia, que era buscar a presença de Deus, que era ter Deus como o centro das suas vidas, o centro do seu reinado. Queridos, que nós possamos ser discípulos de Cristo e nos tornar semelhantes a Ele. Que vir à igreja não seja o seu clube social, que ir na célula não seja o seu clube social de amizades, mas que acima de tudo seja para ser um seguidor de Cristo. Sim, vir na igreja, na célula, para ter comunhão com os irmãos, para ser edificado, ser fortalecido, mas acima de tudo, para adorar verdadeiramente ao Senhor com todo o nosso coração. Pois só assim nós poderemos quebrar os ídolos do nosso coração. É quando nós entendermos que nós temos que satisfazer as vontades dele e não a nós. Eu quero orar com você. Se você deseja ser um discípulo de Cristo e em fazer a vontade dele e não a sua, antes de nós participarmos da ceia, eu quero te convidar a ficar em pé, fechar os teus olhos e abrir o seu coração ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero saber aonde o Senhor está, porque é para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir, é para a sua vontade, é para o centro da sua vontade, não é para a minha vontade, não é para os meus desejos, mas Senhor, o seu desejo é maior. Eu quero me colocar, Senhor, no lugar de discípulo, que segue o mestre, e não aquele que dá as ordens. Abra o seu coração ao Senhor enquanto cantamos. Não cante esta canção, mas faça a sua oração ao Senhor. Faça a sua oração ao Senhor. Se você está na sua casa nos acompanhando, se você vai assistir este vídeo posteriormente, aonde você estiver, faça essa oração ao Senhor.
Se coloque diante do Rei, se coloque diante do Mestre e diga: Mestre, eu quero te seguir. Mestre, eu quero seguir a tua vontade. Mestre, o que eu preciso mudar? Mestre, o que tem que ser ajustado no meu coração? Mestre, eu quero que a sua vontade prevaleça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta Ao Messias, a morte não pode deter. o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou.